Vamos lá. Boa noite a todos. O livro Palavras de Vida Eterna, da parceria Chico Xavier e Emmanuel. Na lição 128, a Carol usou como tema da palestra dela. Eu vou ler o texto. Emmanuel traz o título Desculpismo. E todos a uma vez começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Palavras de Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 18. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão. Mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largos sistemas de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda, agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas disfarçando de exceções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender, minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual, empenhei-me a débitos que me afligem, os filhos tomam tempo, problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparece que os ouvintes, mais argutos, terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso caminho, verdade e vida. Araci, nossa patrona, amigos espirituais que se encontram nesse momento na responsabilidade de mais essa reunião da noite. A nossa palavra é de gratidão pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse momento, nesse ambiente de paz, nesse ambiente, Senhor, de luz, de refazimento das nossas almas tão cansadas. Abençoa-nos, Pai, nesse momento, nos envolva no Teu amor, que nós possamos estar não só de corpo, mas principalmente de alma, entregue nesse momento ao Teu Evangelho, aos Teus ensinamentos, para que através dele, meu Pai, nós possamos acertar mais do que errar em nossa caminhada terrena. Dá-nos sabedoria,
Dá-nos, Pai, serenidade em todas as nossas atitudes, desafios da nossa caminhada do dia a dia. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui nesse momento. Com muita alegria que nós aqui nos encontramos e agradecemos essa oportunidade, pedindo as tuas vibrações na noite de hoje, a todos nós que aqui estamos, aos nossos irmãos que aqui não puderam estar, a nossa humanidade, Senhor, e principalmente também a nossa companheira que fará o estudo da noite. Que o teu amparo possa permanecer conosco e que nós possamos assim, Pai, com a tua permissão, iniciar mais uma reunião pública na noite de hoje. Que a harmonia, o entendimento possa permanecer conosco. Que assim seja. Assim seja. Passamos a palavra para a nossa companheira Carol, para ela as nossas melhores vibrações para o êxito da tarefa. Muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Amigos da Casa de Araci. Mais uma vez a gente está aqui reunidos. Obrigada, Sheila, né, pela prece que foi me acalmando, tá? Porque esse estudo, ele tá fresquinho. Ele foi feito hoje. Na verdade, não foi só compilado hoje, né? Mas ele já vem sido assim pensado por muito tempo, principalmente pelo meu irmão, que ficava o tempo todo falando no meu ouvido: você tem que fazer um estudo sobre desculpismo. E aí, estudo pronto. O título também é de Lucas, gente, olha. O vício da desculpa, desculpismo. Propositalmente, eu pedi para o Lucas fazer a leitura, assim, mesmo sabendo que era Rosana, mas ele iria ler de qualquer forma o texto na íntegra, tá? Eu pedi para o Lucas fazer a leitura do texto na íntegra para a gente já ir se harmonizando, se inteirando do tema, do assunto, para a gente se aprofundar um pouquinho mais e entender o real motivo do desculpismo nas nossas vidas, tanto material quanto espiritual. Quem aqui nunca disse uma desculpa diante de uma atividade? Já coloquem a pedra na mão, tá? Por favor, imagine que esteja aí com uma pedrinha na mão. Quem aqui nunca disse uma desculpa diante de uma atividade que nos foi destinada e não conseguimos cumprir com total dedicação? Por favor, atire a primeira pedra. E aí, alguém vai conseguir atirar? Ah lá, jogou a pedra em mim. Oswaldina, né? Oswaldina. Tem jeito, Oswaldina, hein? Bom, antes da gente continuar, eu gostaria de dizer assim, que eu estou muito feliz também, porque vários familiares meus estão aqui. Meu irmão, minha mãe, minha tia e meu tio, ó, meu tio emprestado. E eu fiz convite a eles, eles não arrumaram desculpas para vir, ó, que legal. Ó. Olha que teve. Bom, esse tema, né, como o Lucas iniciou a leitura, ele abre, né, o Emmanuel abre o texto falando assim: desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Explorar esse tema pode nos manifestar em nossa jornada espiritual, consequentemente, em nossa jornada espiritual, porque devemos superar muitos comportamentos
para que a gente cresça verdadeiramente e consciente. Uma das principais premissas, né, da nossa doutrina é a nossa responsabilidade individual e as consequências das nossas ações. São conhecidas como, nós já estudamos isso, que são as leis de causa e efeito, ação e reação. Mas mesmo a gente sabendo sobre isso, sabendo que os nossos atos hoje afetam o outro e amanhã a gente pode estar no papel oposto devido às nossas encarnações, estamos usando um outro tema que são os vícios de colocar desculpas ou escusas, como o próprio Emmanuel cita no seu texto, ao longo das nossas vidas, principalmente quando somos convidados a um trabalho. São tantas desculpas que a gente coloca. A palavra desculpismo, ela é muito usada em nosso meio, né? E Emmanuel, não só nesse texto, mas em muitos outros textos dele, traz esses escritos em suas mensagens. Mas e o que é desculpismo? É ser condescendente com suas próprias faltas. É ter sempre um discurso pronto para se auto-justificar. São as desculpas que damos a nós mesmos ou ao nosso próximo quando não queremos fazer algo que seja importante para a nossa evolução espiritual. E no nosso dia a dia, usamos também o desculpismo. Usamos o desculpismo muitas vezes quando atrasamos constantemente. É aquela pessoa que coloca desculpa no trânsito, né? Ou um cachorro, ou estava quente demais, ou estava chovendo. E aí os atrasos são recorrentes. Outra desculpa que nós temos no nosso dia a dia, né? Outros casos, é a procrastinação. Essa sou eu, gente. Sou eu. A gente adia tarefas importantes, né? Cumpre os prazos de trabalho, ou a realização de projetos pessoais, com a desculpa, né, que a gente está sobrecarregado, ou não teve inspiração naquele momento. Essa palestra hoje, feita 5 minutos atrás. Então, nem vou levantar as desculpas, é melhor. Falta de comprometimento, né? Uma pessoa que não cumpre as suas responsabilidades no trabalho ou no grupo social, né? E usa desculpa por falta de habilidades necessárias ou porque as informações que foram ditas a ela não foram completas. Culpar terceiros. A gente sempre coloca a culpa, né, no outro, porque é mais fácil, né? Se a culpa não é minha, te joga para frente. Falta de autodesenvolvimento. E essa é aquele puxãozinho leve na nossa orelha, né? Porque muitas das vezes a gente diz assim, eu queria tanto pintar igual a você, ou a desenhar igual a você, mas eu não tenho talento. E aí a gente perde a oportunidade de se autodesenvolver, porque todas as habilidades que nós gostaríamos de ter, somos capazes de desenvolver pela nossa inteligência. E é essas desculpas que a gente vai colocando, né? Ou eu queria tanta habilidade de Lucas na tecnologia. Lucas disse que hoje ele recebeu tantas mensagens, ele falou assim, poxa, nem no feriado, né? As pessoas me deixam um pouquinho em paz. Nem no feriado. Então, porque preciso de ajuda o tempo todo, porque não se autodesenvolveu. Vou voltar aqui um cadinho. Antes da gente
Viu, Lucas? Saiu um monte de negocinho daqui. Saiu os slides. Saiu mais um. Fugiu, foi embora. Vamos lá. Bom, para a gente continuar, vamos começar com o primeiro exemplo, com uma primeira historinha. A parábola da ceia. Alguém conhece essa parábola? Essas desculpas diárias que a gente profere ao longo do nosso dia, ou nas nossas semanas, ou nos nossos meses, que vamos usando, são todas essas. Ela também pode ser ilustrada através do Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 14, versículos 16 a 24. Ela é conhecida como a parábola da grande ceia ou do grande banquete. E aí um breve resumo. Um homem decidiu oferecer um banquete e convidou muitas pessoas. Quando o banquete estava pronto, ele enviou seu servo para chamar os convidados. No entanto, um por um, eles começaram a fazer as desculpas. O primeiro convidado disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Por favor, me desculpe. O segundo disse: comprei 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de me casar e por isso não posso comparecer. O servo então voltou e relatou ao seu senhor sobre as desculpas dadas pelo convidado. O senhor então, obviamente, ficou nada satisfeito. Ficou irado. E rapidamente solicitou ao servo que fosse às ruas e becos da cidade para trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, para que a casa ficasse cheia. O servo fez como lhe ordenado, mas ainda havia lugar. E o Senhor disse: vá às estradas, os atalhos, e obrigue as pessoas a virem, para que minha casa fique cheia. E digo a vocês que nenhum daquele que foi convidado provará do meu banquete. E aí nessa passagem, nessa parábola, relatada muito bem por Lucas, nós podemos ver que Deus faz um convite para participar dos reinos do céu. E ele contém os primeiros escolhidos. E ele percebe que esses escolhidos começam a se desculpar. E é isso que ele faz o pedido a todos que ele encontra, e os mais sacrificados. E esses prontamente foram beber e comer daquele banquete. Quem somos? Os primeiros convidados? Ou somos os aleijados? Ou somos as prostitutas, os cegos, os coxos? Quem gostaríamos de ser nesse momento? Será que Deus não tem nos convidado a todo momento? Aprofundando um pouquinho mais sobre a reflexão do texto de Escupismo de Emmanuel, nós vamos encontrar alguns pontos que merecem a nossa atenção também. Como sabemos, Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Xavier. E Chico Xavier, através de sua mediunidade, fez as psicografias. Emmanuel nos alerta sobre a necessidade da gente assumir nossa responsabilidade. Somos coautores da nossa própria
história. E aí a gente busca refúgios em desculpas infundadas. Estou jovem ainda. Sou velho demais. Ó a dona Oswaldina aí, ó. Nossa mais jovem trabalhadora. Né, Oswaldina? Assumir compromissos de monta e não posso atender. Ele também destaca que devemos transferir a responsabilidade de nossas experiências e resultados para fatores externos. Ele nos convida a abandonar essa postura que temos de vítimas e compreender que somos agentes da nossa vida, da nossa evolução espiritual. Ele nos encoraja a enfrentar nossos desafios de frente, a deixar de lado os nossos ciclos viciosos de repetições de erros. Também nos inspira a agir com honestidade, humildade e determinação. Esse tempo, gente, não me ajuda não. Reconhecemos que somos seres em constante aprendizado. E ele também nos lembra que o perdão divino vai estar sempre ali, sempre disponível àqueles que genuinamente se arrependem e buscam a transformação interior. Então ele traz uma reflexão maravilhosa para a gente, dizendo que mesmo que a gente se desculpe diversas vezes, inúmeras vezes, seremos perdoados. Ó, a gente tem uma desculpa que o Lucas me lembrou no caminho, que a gente sempre fala assim, na outra reencarnação a gente recupera, né? Olha as nossas desculpas, né, que a gente usa através dos nossos ensinamentos. Eu também coloquei uma lá no meu perfil, lá nos meus stories, botei assim, ó, pesquisando como nascer herdeiro na próxima reencarnação. E a gente vai usando as desculpas. Não, essa é nessa. Esse daí é nessa. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, para a gente ter uma contribuição também de outras obras, vem a seguinte pergunta: o arrependimento atenua o mal cometido? A resposta: o arrependimento pode atenuar o mal cometido, desde que seja sinal de um verdadeiro progresso do espírito, mas não impede as consequências naturais da falta cometida. O mal persiste enquanto subsistirem as consequências, visto que o mal é sempre o mal. Se o culpado se arrepende sinceramente, esforçando-se por reparar o mal que fez e impedindo a repetição do mesmo, seus sofrimentos futuros serão menos intensos, pois terá evitado uma causa de sofrimento. E o Espiritismo também nos convida a abandonar o desculpismo e assumir a responsabilidade das nossas ações, buscando corrigir os nossos erros e entender que o hábito de atribuir às pessoas ou às circunstâncias externas as responsabilidades dos nossos erros não é suficiente para evitar as consequências negativas das nossas ações. Vamos ouvir João agora. João não é o evangelista, tá? Esse João é João, qualquer João. É o Joãozinho das piadinhas que a gente vai escutando aí, né? Um colega chamado João estava constantemente atrasado para as reuniões da equipe.
Ele sempre encontrava justificativas à espiritualidade para sua falta de pontualidade. E durante uma dessas reuniões, em que todos estavam esperando pelo bendito Joãozinho, ele finalmente chegou, visivelmente tranquilo. E ao ser questionado sobre seu atraso, ele respondeu com um sorriso: desculpe-me pelo atraso, mas eu tive um encontro inesperado com o meu guia espiritual que precisava me dar uma mensagem importante. Essa justificativa, apesar de soar espiritualmente significativa, já era recorrente demais e começou a gerar incômodo entre os colegas de trabalho. A equipe dependia de todos para tomar decisões importantes e cumprir os prazos e as metas estabelecidas pela empresa. João estava usando a espiritualidade como desculpa para o seu comportamento pouco comprometido com a sua empresa. E aí ele foi chamado, obviamente, pelo chefe dele, né? Perguntar: aí, Joãozinho, até quando você vai vir com essa desculpa? Você está atrapalhando a todos. Está afetando a dinâmica da equipe, está prejudicando a confiança de todos os membros. E aí ele foi encorajado a refletir as suas atitudes e encontrar um equilíbrio entre a sua vida espiritual e suas responsabilidades profissionais. É o inverso, né? Olha como o inverso também acontece. Às vezes a gente usa as desculpas nas nossas reuniões, né, na religião. E quando é o contrário? Também existe. Sérgio Araújo é um expositor mineiro. Ele traz uma seguinte reflexão: hoje as desculpas vão surgindo no meio dos que dizem serem os trabalhadores de última hora. Quantas vezes a gente já foi chamado por uma determinada tarefa na seara divina e a gente já encontrou uma desculpa para nos excusarmos, né? Lucas mesmo vive se desculpando para não fazer palestra. Ah, soltou até a risada lá fora, lá, ó. Claro que a gente tem situações que realmente são inevitáveis. Entendemos isso. Inconscientemente, muitas vezes agimos dessa maneira e você nos dá a oportunidade que nos escapa às vezes a mão. Perdemos a oportunidade muitas vezes de fazermos o bem, de nos elevarmos, né, de estarmos em volta com pessoas que nos vão querer bem. A gente perde muitas vezes uma palavra edificante. Nós usamos cerca de 5% do nosso cérebro e os outros 95% dele representa o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. E no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, encontram-se as crenças limitantes, os nossos medos, os nossos anseios e as nossas tendências inferiores. Além disso, é nessa região do nosso cérebro que são alimentadas pelas nossas existências passadas. E é dela
né, de outras eras, desde quando ingressamos no reino hominal. É muito cômodo, né, a gente receber um convite para uma palestra, para uma aula, para um curso, para um seminário, porque é mais fácil a gente se desculpar. 95% do nosso cérebro colabora para a gente agir dessa forma. Apenas 5% do nosso cérebro quer a nossa reversão. Se a gente fala assim, segunda-feira, tem que acordar cedo. Nosso corpo acostumou a ficar final de semana parado. E aí segunda-feira é o pior dia da semana. A semana podia começar na terça, né? 95% da nossa mente está dessa forma. Anseia por outras coisas, por prazeres, estão as nossas crenças limitantes, nossas barreiras, que a gente vai colocando diariamente. Por isso é mais fácil a gente falar assim, tô com a dor na perna hoje, não vou poder ir no grupo não. Tá chovendo, tá muito frio, vou conseguir chegar lá não. O trânsito hoje tá divino. E aí a gente vai. E aí, olha como o nosso organismo também, né, contribui, né, para isso, para as nossas desculpas. E elas se tornam um vício. E a gente precisa atingir o equilíbrio de nos organizar, de nos harmonizar com a nossa vida social, profissional, familiar, espiritual. É impossível? Não. É difícil? É. Muito difícil. Porque nós já somos viciados pelas desculpas. E quebrar essa barreira não é fácil. Dar conta de tudo que há de ser feito com harmonia. É tão fácil falar. Porque na maioria das vezes nós vivemos em desarmonia, em desequilíbrio, mas a gente está em busca dessa harmonia, desse equilíbrio. Que bom que a gente está em busca. Porque é dela que vai nos tornar espíritos perfeitos. Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Temos as nossas limitações. Além do mais, nós vivemos num planeta de provas e expiações. E a nossa evolução está, na grande maioria das vezes, em busca do resgate justamente nessa expiação com o que passamos na Terra. Vamos para mais uma história, mas eu não vou deixar vocês ouvirem a cena. Vocês vão só olhar as imagens ali passando, porque eu vou convidar vocês para assistir a série, tá? The Chosen. Bom, vocês sabem quem é Nicodemos? Sabemos. Havia um fariseu. Essa passagem, ela encontra-se no capítulo 3, no Evangelho de João, versículos de 1 a 21. É uma passagem conhecida como diálogo noturno entre Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, um homem respeitado entre seu povo por sua sabedoria e devoção à lei de Moisés. Nicodemos era estudioso das criaturas e um líder influente entre os fariseus. Ele buscava compreender os mistérios da vida e ansiava por uma experiência espiritual profunda. Certa noite, Nicodemos sentiu em seu coração um chamado interior, uma inquietação, que o levou a buscar resposta. Ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, que realizava milagres e ensinava com sabedoria e autoridade incomuns. Curioso e desejoso de conhecer mais,
Mas Nicodemos decidiu visitar Jesus sobre a proteção do manto da noite. E assim, naquela noite, Nicodemos fez uma jornada até o lugar onde Jesus estava hospedado. Ele chegou com humildade, sabendo que estava diante de um mestre de coração puro e ensinamentos profundos. Nicodemos se aproximou de Jesus e disse: Rabi, sabemos que és um mestre enviado por Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus olhou Nicodemos com amor e discernimento. Ele compreendeu a sinceridade do coração daquele fariseu e viu nele um desejo genuíno de buscar a verdade. Então Jesus respondeu-lhes: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras atingiram Nicodemos profundamente, e essa cena é lindíssima. Ele compreendeu a sinceridade do coração daquele fariseu e viu nele um desejo genuíno de buscar a verdade. E Jesus Perdi aqui, gente. Ele estava acostumado com as interpretações literais da lei e das tradições religiosas. Mas agora Jesus lhe apresentava um conceito novo e profundo. Nicodemos, com sua mente aberta e coração receptivo, perguntou a Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode ele entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Aí nessa cena ele fala assim: minha mãe já faleceu, vou fazer como? Para nascer de novo. Jesus, com toda sua paciência e sabedoria, explicou a Nicodemos que ele não estava falando de um nascimento físico, mas sim de um nascimento espiritual. Ele falou da necessidade de nascer da água e do Espírito, da transformação interior que ocorre quando alguém se abre para a graça divina de se entregar ao amor de Deus. Enquanto Jesus compartilhava essas verdades profundas, Nicodemos sentia seu coração sendo tocado por uma luz interior. E ele começou a compreender que sua busca por sabedoria e conexão espiritual não poderia ser alcançada por meio do cumprimento de rituais externos, mas que precisava de uma mudança interna, uma rendição ao poder transformador do amor divino. Ao final da conversa, Jesus convidou Nicodemos a segui-lo, a caminhar ao seu lado como discípulo. Nicodemos ficou maravilhado com aquela oferta graciosa e sentiu-se profundamente honrado. Mas nós sabemos que Nicodemos não se torna um discípulo de Jesus, mas um admirador profundo dos seus ensinamentos, mesmo sabendo que aquela era a única oportunidade que ele teria de aprender com o próprio Filho de Deus. E quantas vezes nós somos também convidados a nascer de novo, a nascer do Espírito, a fazer essa renovação. Lógico que naquela época Jesus ia lá e falava: segue-me. E as pessoas largavam tudo e ia seguir ele, né? Hoje em dia a gente não dá para largar tudo e seguir Jesus, né? Porque Jesus já não está aqui. Mas ele não pede isso para a gente. Ele pede para a gente usar dos nossos conhecimentos, dos conhecimentos espirituais que temos no nosso dia a dia. Porque a religião é um bem muito grande para nós seres humanos. Deixa eu passar aqui. E aí fica o convite, tá? Porque eu só dei o gostinho para vocês assistirem. É o 7º episódio, né? Da primeira temporada. Porque são 6 temporadas.
O total de temporadas são 6. Eles estão fazendo a 4ª temporada. Já sei tudo de The Chosen. Bom, Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, tinha um alto grau, né, no Sinédrio, e ele teve esse encontro com Jesus e ele foi convidado. Não temos informações dos motivos pelo qual Nicodemos rejeitou, não seguiu Jesus, né? E aí a gente pode elencar algumas possíveis desculpas. Medo e insegurança. Nicodemos era um fariseu muito respeitado no Sinédrio. O conselho judaico de líderes religiosos. Ele pode se sentir medo de enfrentar a oposição dos seus colegas fariseus, das autoridades religiosas da época, caso o vissem junto com um homem sendo discípulo de Jesus. Pensa, um fariseu, né? Ia ser uma oportunidade boa, né? Conflito entre as crenças e a posição social. Como fariseu, ele tinha uma visão religiosa e práticas específicas. Ele pode ter tido dificuldade, né, de relacionar as crenças e o seu papel social com os ensinamentos revolucionários de Jesus. E aí teve um jovem, lá, eu não vou esquecer desse menino, gente, lá no Maria Franca eu passei um trecho do The Chosen com eles, eu também faço um trabalho com a mocidade lá, e aí ele falou assim, gente, mas vamos pensar direitinho, não era fácil seguir Jesus não, ele chega assim para a pessoa, siga-me, um homem todo assim, diferente, né, e fala assim, vamos embora ali comigo ali, olha, eu ia pensar também se eu ia ou não. Então, né, tem as minhas crenças, né? Será que eu vou acreditar mesmo nesse homem que está me fazendo um convite para ir lá e seguir? Falta de compreensão plena. Embora Nicodemos ele tenha ido até Jesus para buscar os ensinamentos, né, espirituais, ele não tinha compreensão completa e profunda do que Jesus estava propondo. É difícil para a gente, imagina para ele, né? Talvez ele precisasse de mais tempo e reflexão para ir internalizando os ensinamentos antes de tomar uma decisão definitiva. Igualzinho a gente, quanto tempo às vezes a gente leva para falar assim, não, agora é a minha hora, preciso me dedicar um pouquinho mais à espiritualidade. Necessito observar o meu lado espiritual. Às vezes a gente não estava naquele momento, né? A gente é convidado o tempo todo. Te agarra ou não o convite. Porque a gente precisa do start interno. Nós precisamos ser tocados. O caminho pessoal de cada um. E eu já até falei um pouco sobre isso, né? Cada pessoa tem seu próprio caminho espiritual. Ninguém muda ninguém. O convite que a gente faz ao outro, o outro pega ou não, aceita ou não. E a gente precisa respeitar. Nicodemos tem escolhido seguir o caminho diferente após seu encontro de Jesus e optado servir a Deus de acordo com o que ele já compreendia e o contexto que ele estava. Na cabeça dele deve ter passado, e minha família? Minha posição? E a vida que eu levo? Sou velho. Jesus dormia no relento. Será que eu vou ter condições de dormir no relento igual a Jesus? Deixar as minhas vestes e segui-lo assim, fielmente?
É uma passagem, né, que nos traz muitas reflexões. É importante... Ai, deixa eu beber um cadinho de água, gente. Falta 5 minutos, hein, Sheila? Tô acabando já, hein? Ninguém tá dormindo aí não, hein? Vitor, tá dormindo aí, Vitor? Dá bem, hein? Tá ouvindo tudo, Vitor? Hã? Aí não, Vitor, larga o povo lá. Fica só aqui só, Vitor. A fé cega não produz bons frutos. É importante a gente entender que a gente não deve assumir tudo e nos esquecer ou não priorizar outras realidades. Porque a fé cega não produz bons frutos. Temos que ser conscientes da nossa rotina, do nosso dia a dia, do que nos propomos a cumprir. E a gente precisa observar se as nossas escusas ou as nossas desculpas, na maior parte do nosso tempo, não têm sido relacionadas com uma tarefa na casa espírita, por exemplo. Porque muitas das vezes são essas desculpas que nós usamos. Nós preferimos estar no horário da nossa reunião em outro lugar. Deixamos às vezes de vir à casa domingo fazer assistência social porque queremos dormir até mais tarde. E esquecemos que tem o restante do dia também. E quantas outras desculpas nós vamos colocando e atropelando. E é essa reflexão que nós precisamos ter. Como está a organização do meu dia? Consigo ter espaço para tudo, inclusive para as tarefas que eu me responsabilizei em assumir? Porque a partir do momento que eu me responsabilizo, eu preciso cumprir. E é o puxão de orelha para mim também. É fácil, como eu falei? Não. Muitas vezes a gente atende a família, atende o trabalho material, o meio social. E aí a gente tem que optar em fazer algo em grande parte do nosso dia. E será que recai sobre a atividade espiritual que a gente se comprometeu? Seja na religião que for, que em todas as religiões tem tarefas. E algumas dicas para a gente mudar, né? E quebrando os 95% do nosso cérebro com as nossas desculpas. É importante a gente ter autoconsciência. Usar os 5%. E identificar quando a gente tem recorrido ao desculpismo. É importante a gente assumir a responsabilidade. A culpa é minha e não do outro. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, ações e resultados. Eu nunca entendi o credo quando falava assim, minha culpa, minha máxima culpa. Agora eu entendo. Minha avó ainda batia no peito, assim, ó, na oração, bate no peito na oração católica. Minha culpa, minha máxima culpa. É o credo? Não. É o credo, né? Não? É qual essa? Eu não sei qual é a oração, não. Só lembro dessa parte. Mas essa parte me marcou muito, porque a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Seja honesto conosco.
ser honesto com a gente, faz com que a gente entenda que nós somos falhos e imperfeitos. E temos condições de mudar. E conseguimos mudar. Se erramos hoje, a gente aprende. É sinal de evolução. A gente aprende a não errar mais. Busque soluções. Tem gente que só traz problema, né? Para perto da gente. Mas tem muitas pessoas que trazem também soluções. Quando já vem um problema, é mais fácil a gente encontrar a solução para aquilo. Se não tem solução, solucionado está. Tem solução? Já foi, a solução já foi, já aconteceu. Não adianta a gente ficar alimentando aquele problema. Não nos leva a nada. Estabeleça metas realistas. Na outra reencarnação, eu melhoro. Isso não é realista, hein? Defina as metas, né, que sejam alcançáveis para nós. Evite usar a desculpa, eu não tenho tempo suficiente ou não sou capaz. Quem disse que não é? Concentre-se, né, em colocar as metas menores e alcançáveis. E aí a gente vai alinhando, né, vai ajudando a nos motivar e evitar a procrastinação. Desenvolva a disciplina. E aí nós temos nosso amigo Emmanuel que ficava disciplina, 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 disciplina. Toda hora para Chico, né? Quando Chico enjoava, ele falava de novo, disciplina. Ele devia ser assim mesmo, né? Disciplina, Chico. Que isso? Busque apoio. Busque orientações de pessoas que nos incentivem, que nos ajudem. Assim como existem pessoas problemas, existem pessoas soluções que foram criadas, porque nós vivemos em sociedade. Temos Sheilinha ali que é psicóloga. Vamos lá, falar, perguntar, Sheila, me ajuda, estou cheia de conflitos. Né, Sheila? É a outra Sheila lá. Depois ela vai distribuir o cartãozinho dela no final, né? Vai distribuir o cartãozinho dela no final para quem quiser, né? Vai fazer, busque soluções, busque pessoas que nos melhorem, que nos ajude. Mete ele, ó, faz acupuntura. Tá tomando floral? Fala assim na nossa cara. Faz acupuntura, por isso que tá assim. Entendeu? E ela, ó. E é isso mesmo. Cadê a solução? Tá em nós mesmos. Não temos, busquemos ajuda, apoio, porque o outro também nos auxilia. Lembre-se que mudar um padrão de desculpismo leva tempo e muito esforço, que sabe 10.000 encarnações, ou bem mais que isso. Mas sejamos pacientes conosco, celebre as nossas pequenas conquistas, persevere e determine. Perseverança e determinação são fundamentais para alcançar as mudanças duradouras em uma vida cotidiana. Olha o tempo, meu Deus do céu. Hoje o Cristo, ele não nos pede para abandonarmos nossa vida e o seguirmos. Muito pelo contrário. Ele deseja que o exemplifiquemos em nossa realidade. O meio religioso é uma bênção de oportunidade para também servirmos a Deus. Desculpismo é uma armadilha que pode nos impedir de progredir em nossa jornada espiritual. E somos convidados o tempo todo para avançar e melhorar as nossas ações e cultivar a sinceridade, a humildade e transformar o nosso interior. E para encerrar, mentira, porque tem um negocinho surpresa aqui no elemento surpresa que ele vai me dar 5 minutos. A verdadeira evolução ocorre quando assumimos a responsabilidade por nossas ações.
arrependemos-nos sinceramente e nos esforçamos para reparar o que está ao nosso alcance. Emmanuel. E para fechar, eu tenho um convite para vocês. Vocês aceitam esse convite? Vocês estão preparados para esse convite? Sem desculpa! Não pode dizer não. Não pode. Trouxe aqui um monte de convite para vocês. E vocês terão a escolha de fazer ou não, de colocar as desculpas que vocês quiserem. Mas que se vocês executarem, vocês estarão elevando-se espiritualmente. Eu prometo que são fáceis. Olha, quer abrir em casa, hein? Ó, obediente, ó. Foge não, hein? Foge não, hein? Oh. Ah, tá me gravando. O povo aí de casa, vou lançar também uma para vocês. Calma um cadinho que eu já volto para entregar um para vocês também, que vai assistir depois. Bora, Oswaldina! Foge não, Oswaldina! Olha ali! Grava aquilo ali! Grava aquilo ali! Correndo do serviço! Só você mesmo. E o povo de casa vai tirar o quê? Ó, vocês vão ter que ligar para um amigo, tá? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, por não usarem as desculpas de quererem ficar em casa em pleno feriado e estar aqui com a gente, né, ouvindo, sendo agraciado, que a gente possa melhorar dia após dia, né, a nossa evolução espiritual. Gratidão. Carol, nós é que agradecemos a Carol, né? E mais essa responsabilidade, que não adianta chegar lá e falar assim, eu não sabia, Carol já veio puxar nossas orelhas. Lascada. Mas realmente, muito obrigada. São reflexões que a gente faz para dentro de nós mesmos, procurando sempre nos melhorar, que é essa a proposta da doutrina, né? Que a gente possa estar sempre evoluindo e cumprindo com o Evangelho de Jesus. Muito obrigada, que Jesus continue te abençoando, a todos nós também. Vamos ler a escala de serviço para a próxima quinta-feira, dia 15 de junho. Dirigente Vitor, leitura eu, Sheila Areias, e na pregação Leonardo Espinosa. Nós vamos também estar convidando, no próximo sábado, nós vamos ter a nossa reunião de estudo da mocidade às 15 horas e de estudo às 17 horas. A gente está estudando o Novo Testamento. No próximo sábado, a responsabilidade é de Luiz Alberto. Sem desculpa. Você sabe o capítulo? Não, Sheilinha não botou. É o quê? Eu acho que o último, Sheila, não está aqui. Não está aqui, não. Mas Mateus 6, né?
Todos estão convidados para participar do nosso estudo. A gente é um estudo bem bacana, a gente faz aqui, troca ideias e vai aprendendo juntos. É sábado às 17 horas. E às 15 tem a mocidade. Quem tiver algum jovem que queira participar, será muito bem-vindo. Esse tijolo também Pode vir. Não tem jovem no estudo. Então, gente, muito obrigada. Vamos, então, cantar um hino para a gente poder nos prepararmos para fazer a nossa prece de primeira parte. Quem desejar continuar, temos o passe, podem continuar. E aqueles que desejarem sair, que façam silêncio para poder manter o ambiente em harmonia. Ele só de luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, vejo o brilho do amor, acenda sua candeia e vai nascer uma nova manhã, e vai nascer uma nova manhã. Senhor Deus, nosso Pai amado, como é bom estarmos aqui. Nesse momento de luz, de aprendizado, de reflexões, em que nós voltamos para dentro de nós, nos reavaliando diante do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, as nossas propostas. Cuida, Senhor, que nós possamos estar cumprindo tudo aquilo que o Senhor veio nos trazer como exemplo, como palavras. Nós precisamos tanto, nosso planeta está passando por tantas dificuldades e nós clamamos, Senhor, pela paz, pelo amor, que sejamos esse instrumento através de tantos conhecimentos e bênçãos recebidas. Que possamos aproveitar as oportunidades que estão sendo nos dadas, Senhor. Fica conosco, abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos, aqueles que aqui não puderam estar, aqueles que nos acompanham através da mídia, da internet, que todos possam ser beneficiados por essas vibrações, Senhor, de luz, de paz, de harmonia e de amor. Nossa palavra, mais uma vez, é de gratidão por estarmos aqui. Temos certeza que fizemos a nossa melhor escolha. Fica conosco, Senhor, e permita que possamos encerrar a primeira parte da nossa reunião da noite de hoje, te dando graças por mais essa oportunidade em nossa vida. Que assim seja, Senhor.